Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Como obter descanso para a mente? Sermão número 866, pregado na manhã de domingo, 18 de abril de 1869, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Porque nós, os que temos crido, entramos no descanso. Hebreus 4:3. Descanso. Uma palavra delicada, de fato. Uma palavra muito rica para esta terra instável. Não é uma palavra perdida da linguagem celestial neste mundo. Descanso. É possível obter? É factível? Pode haver descanso para a raça que foi expulsa do paraíso para lavrar o solo amaldiçoado e comer o pão com o suor do seu rosto? Descanso. É possível para uma alma poluída com o pecado, sacudida de um lado para outro com as concupiscências interiores e agitada com as tentações exteriores? Não é o homem como a pomba que saiu da arca de Noé, quando ao anoitecer ansiava por um descanso para a planta dos pés, mas não o achava e então voltou? Não é o destino da alma do homem usar suas asas enquanto elas durarem, para sempre voando de um lado para o outro em uma busca vã de descanso? Vendo por toda parte zombarias em suas decepções, mas nunca alcançando um lugar de repouso para suas penas enfraquecidas? Quão apropriada foi a comparação do velho chefe saxão, quando comparou a alma não iluminada ao pássaro que voou pelas janelas abertas do salão de banquetes do rei. Ficou assustado com os gritos estrondosos de guerreiros turbulentos ao redor do fogo e se lançou novamente pela outra janela para o frio e a escuridão da noite. Nosso espírito, atraído pelo brilho tentador, dispara para os corredores do prazer, mas logo fica assustado e alarmado pela voz áspera da consciência e as demandas de paixões insaciáveis como fogo, e foge do lampejo momentâneo de prazer e sonho de felicidade, na densa escuridão do descontentamento e na tempestade de neve do remorso. O homem sem Deus é como o marinheiro da mitologia, condenado a navegar para sempre e nunca encontrar um porto. Ele é o verdadeiro judeu errante, imortal em sua inquietação. Como o espírito maligno, o homem por natureza caminha por lugares áridos procurando descanso, mas não o encontra. De nossa raça por natureza, quase se poderia dizer o mesmo que foi dito de nosso Redentor, variando apenas em pouco suas palavras. As raposas têm covis e os pássaros do céu têm ninhos, mas a alma do homem não tem onde reclinar a cabeça. Falo de muitos aqui hoje para quem isso tem sido extremamente verdadeiro desde a infância. Eles têm esperado em vão por um contentamento duradouro e se esforçado para obter uma satisfação sólida. Correm primeiro em uma direção e logo na oposta. Eles circulam o mundo inteiro e investigam todas as buscas possíveis, mas ainda assim foi tudo em vão. Vejo vocês hoje cansados e inquietos, como escravos de uma galera acorrentados ao remo, e noto os temores que se revelam em seus semblantes, pois o chicote do capataz ressoa em seus ouvidos. Há muito tempo você puxa o remo da ambição, ou o remo da luxúria e do prazer, ou o remo da avareza, do amor ao dinheiro, ou do cuidado e da ansiedade. Mas pare um momento, eu rogo a você, e ouça o testemunho daqueles que declaram a você que escapar da escravidão é possível, e que o descanso pode ser encontrado mesmo agora, hoje. Enquanto sua galera flutua em águas calmas neste domingo, e sua labuta está um pouco suspensa, ouça a doce canção daqueles redimidos pelo sangue de Jesus, pois eles cantam sobre o descanso, até mesmo sobre o descanso deste lado da sepultura.
Ouça um pouco e talvez você descubra como eles encontraram o seu descanso e como você pode encontrá-lo também. O que aconteceria se suas correntes fossem quebradas hoje, e seus trabalhos terminassem, e você entrasse em paz perfeita? Nesse caso, seria o domingo mais feliz que sua alma já conheceu. E outros compartilharão da alegria, pois nós, que podemos ter o privilégio de ajudá-lo, participamos de sua alegria. E até mesmo os espíritos diante do trono de Deus se regozijarão quando ouvirem que outro cansado encontrou descanso verdadeiro em Cristo Jesus. Realmente, não em um cristianismo nominal, mas o verdadeiro descanso. Agora, qual é a natureza deste descanso? Não é um descanso apenas para ouvir, falar e desejar, mas um descanso no qual os crentes entraram. Eles passaram por ele e estão realmente desfrutando dele hoje. Nós que cremos, entramos no descanso. Esse descanso é retratado, em certo grau, por seus tipos. Canaã era uma representação do descanso dos crentes. Alguns pensam que representa o céu e pode ser desfrutado sem violência e peleja. Mas lembre-se de que no céu não há heveus ou jebuseus para serem expulsos, enquanto no descanso que Deus dá ao seu povo aqui na terra, permanecem lutas com pecados inatos e corrupções que lutam e que devem ser destronadas e destruídas. Canaã é um tipo justo e correto de descanso que pertence ao crente deste lado da sepultura. Agora, que doce descanso Canaã deve ter sido para as tribos depois de 40 anos de peregrinação. No deserto uivante, eles vagaram solitários em meio a desconfortos que só os errantes do deserto podem imaginar. Eles sempre estiveram em movimento. As tendas que foram armadas ontem devem ser desmontadas hoje, pois as trombetas estão soando e a coluna de nuvem indica o caminho. Que empacotar e desempacotar contínuo! Quão cansativo era montar e desmontar! Ah, quão cansativo era a marcha através de nuvens de poeira e sobre leitos de areia inflexíveis e quentes! Quantas variações de temperatura, desde o calor do deserto escaldante durante o dia até ao frio da noite! Que desconfortos de viagens constantes e guerras frequentes! Naqueles 40 anos, com toda a misericórdia de Deus que o sustentou, com todo o maná que caiu do céu e a torrente de cristal que os seguiu da rocha ferida, eles eram homens de pés cansados e devem ter ansiado pelos verdes campos e cidades que têm fundações, sem mais o arrumar e desarrumar contínuo de bagagens. Eles devem ter ansiado pelo tempo em que pudessem, cada homem, sentar-se sob sua própria videira e sob sua própria figueira e possuir sua sorte e quinhão na terra que emana leite e mel. Esse é o descanso do cristão. Ele foi conduzido por Moisés, ou seja, a lei, do Egito do pecado para o deserto da convicção e da busca por Deus. E agora, Jesus, o verdadeiro Josué, o conduziu à perfeita aceitação e paz. E visto que os desconfortos da convicção e os problemas do pecado não perdoado terminaram, ele se senta sob a videira e a figueira da graciosa promessa e se regozija em Cristo Jesus. Pense então em Canaã como um tipo de paz que o povo de Deus tem neste mundo, neste tempo, neste momento presente, que pela fé ele já desfruta. O dia de descanso também era permanente. Essa é uma ordenança permanentemente abençoada, lembrando os crentes de seu privilégio maravilhoso. Trabalhe durante os 6 dias, pois é seu dever. 6 dias você trabalhará, mas no sábado desfrute do perfeito descanso, tanto no corpo quanto na alma. No entanto, olhe para o significado mais elevado do sábado e aprenda a cessar suas próprias obras. Se você fosse ser salvo pelas obras, você deveria trabalhar sem uma pausa momentânea, pois você nunca poderia completar a labuta, uma vez que a perfeição absoluta é exigida. Trabalharia incessantemente e, no fim, estaria perdido. Mas quando você vem a Cristo, quando você é trazido pelo Pai, pelo poder do Espírito Santo soberanamente a Cristo, suas obras estão concluídas. Não há corte de madeira nem extração de água.
Não se guarda os mandamentos ou se obedece com vistas ao mérito, nem se esforça muito para fazer cerimônias e ordenanças com o objetivo de serem aceitáveis. Está consumado. É o sino de prata que toca na sua alma em um casamento de paz e alegria em Cristo Jesus. Tome cuidado, crente, para que você viva em um sábado perpétuo de descanso na obra consumada do seu Senhor ascendido. Lembre-se de que sua justiça legal está completa. Todo o teu legalismo é ofensivo ao extremo. Você cessou suas próprias obras no que Deus fez com as suas obras perfeitas no Cordeiro. E não permita que ninguém o provoque a voltar à velha escravidão da lei, mas permaneça firme na bendita liberdade da graça, se regozijando na obra perfeita do seu substituto e fiador. Que tipo maravilhoso de descanso para o cristão, como o ano sabático teria sido se os judeus tivessem fé o suficiente para mantê-lo. Uma vez a cada 7 anos, eles não deveriam arar a terra, nem podar as vinhas, nem fazer qualquer trabalho agrícola. Eles deviam comer durante todo o ano o que crescia por si mesmo. E suponho que teria havido tanta abundância no 6º ano que eles poderiam viver no 7º sem labutar. Mas aqui estava um período em que os homens viveriam sem labuta durante 12 meses inteiros, e assim seriam capazes de consagrar todo o seu tempo à adoração de seu Deus misericordioso com alegria e gratidão. Esse ano foi o tipo de vida do cristão na questão de sua salvação. Portanto, ele deve viver se regozijando em seu Deus, descansando de todos os labores servis, sua alma alimentada da generosidade espontânea do céu e seu coração se regozijando na plenitude que é entesourada em Cristo Jesus. Se os tipos podem nos ajudar a conhecer a paz do cristão, podemos talvez chegar a isso um pouco mais clara e praticamente, lembrando as oposições à paz que no crente são removidas. Pode haver descanso para um coração que pecou? Responda sim. O crente descansa da culpa do pecado, porque ele viu seus pecados colocados sobre Cristo, seu bode expiatório. E sabendo bem que nada pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ele conclui que se o pecado foi colocado sobre Cristo, não está sobre ele. E assim, ele se regozija em sua própria libertação do pecado por ter sido imputado a seu glorioso substituto. O crente em Cristo Jesus vê o pecado efetivamente punido em Cristo Jesus. E sabendo que a justiça nunca pode exigir 2 penalidades pelo mesmo crime ou 2 pagamentos pela mesma dívida, ele descansa perfeitamente em paz com relação aos seus pecados. Ele, na pessoa do seu fiador, suportou o inferno que era devido por causa das suas transgressões. Cristo, ao sofrer em seu lugar, respondeu a todas as demandas da justiça, e o coração do crente está perfeitamente em descanso. Como ele lida com seus pecados inatos e tendência para o mal? Pode um homem descansar enquanto aqueles estão dentro dele? Sim, ele descansa, embora aqueles estejam lutando dentro dele pelo domínio, porque há uma nova vida dentro dele que os segura pela garganta e os mantém sob seus pés. Embora suas corrupções lutem e pelejem, enquanto o santo acredita firmemente em Cristo, ele sabe que as lutas por seus pecados são apenas um suspiro pela vida, e que as armas da graça vitoriosa matarão a todos e encerrarão a luta para sempre. Ele tem a certeza de que Cristo esmagou a cabeça do dragão e que o pecado foi crucificado com Cristo, e, portanto, ele considera seus desejos interiores como malfeitores moribundos. E embora eles possam mostrar alguns sinais ameaçadores de força, ainda assim ele vê os cravos em suas mãos e em seus pés, e sabe que depois de crucificados, esses desejos interiores moribundos, mesmo que por um longo tempo presos à cruz e se mexendo e falando maldições, a morte final é a única coisa possível ao que está preso na cruz, como nossas concupiscências. Mas os cristãos não estão cheios de cuidados. Outros homens estão dolorosamente atormentados por ansiedades desconcertantes. Os crentes não têm nada disso. Os ricos cuidam de sua riqueza, como eles devem aumentá-la, como eles a reterão.
Os pobres se preocupam em sua escassez e pobreza, como eles farão as despesas e proverão coisas honestas aos olhos dos homens. Sim, mas neste assunto, o crente aprendeu a lançar sua ansiedade e todo o seu cuidado sobre aquele que cuida dele. Ele ouviu a voz que diz: não tenhas cuidado de nada, mas em tudo, pela oração e súplica, faça os seus pedidos a Deus em oração. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Considere os lírios do campo, como crescem, não labutam nem fiam, contudo, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ó, que descanso a alma tem e sente, quando percebe e sabe, com toda a sua força, que Deus designa tudo, e que a providência não cabe a nós organizar, mas é tudo estabelecido e determinado por infinita sabedoria. Agradeço a Deus por não ser o piloto do meu próprio destino, chamado a dirigir e a sondar ansiosamente a tempestade e a escuridão tenebrosa e percorrer com terrível medo o estreito canal entre as rochas e a areia movediça. Levei a bordo um piloto cuja sabedoria infalível proíbe erros. Que minha alma vá docemente ao seu descanso, com plena certeza de que tudo está bem ordenado, onde Deus ordena todas as coisas. Mas não tem o cristão seus problemas e tentações? Ele às vezes não fica aborrecido com dores no corpo? Ele não chega ao túmulo com muitas lágrimas pelos que já partiram? Ele não tem uma vida de variações como os outros, cheia de mudanças? Assim, ele não tem isenção da guerra da dor, mas ele sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito soberano. Ele não vê cólera divina em suas perdas e não teme a ira de Deus em suas disciplinas e castigos. Ele acredita que a misericórdia e a bondade misturam todos os conteúdos de seus copos. Essa bondade e verdade, como um fio de prata, percorre a textura de toda a sua vida exterior. É enquanto e porque ele acredita assim que ele descansa. E observe você, é apenas enquanto ele acredita e na proporção em que ele acredita que ele entra no descanso. Se sua fé for forte o suficiente, nenhuma onda de problemas percorrerá seu espírito, embora todas as ondas e vagas de Deus possam passar por cima de sua cabeça. Ainda assim, diz alguém, não tem ele o serviço cristão a realizar? Como então se pode dizer que ele tem descanso? Eu sei que ele tem serviço, mas neste serviço ele descansa, como pássaros dos quais ouvi que cochilam voando, usando as correntes térmicas. Para nós é descanso trabalhar para o Senhor Jesus. Uma alma crente nunca está mais à vontade do que quando ela está colocando todas as suas forças no serviço da glória de Deus. Suponho que não seja nenhum trabalho para as cotovias cantar enquanto sobem voando, e certamente não é problema para os cristãos derramarem uma vida santa, que é a canção de sua alma. O serviço cristão é o fluxo da natureza interior do crente, a explosão espontânea da graça interior, que embora possa ser labuta para os lábios e labuta para o cérebro, é descanso perfeito para o espírito. Isso eu sei, não há inquietação que sinto mais fortemente do que não estar trabalhando para meu Senhor. E se sou obrigado a ficar em casa por causa de doença ou qualquer outra causa, e não posso servir ao meu mestre como queria, e isso não é descanso para mim. Perceba então que é possível ficar quieto, mas não descansar. E certamente é possível ser infatigável no serviço e descansar o tempo todo. Ainda assim, acrescenta outro, o cristão que crê descansa na questão da aproximação da morte. Ele deve morrer como os outros homens, embora seja favorecido pelo céu. Sim, e este é um dos pontos em que seu descanso é excessivamente completo, pois ele passa a ver a morte não apenas como nenhum inimigo, mas como um amigo, e conta com sua partida até mesmo como algo a desejar. O que há aqui que deve me fazer demorar? O que há na terra que deve deter um espírito imortal? Partir e estar com Cristo é sempre muito melhor. Os gemidos e lutas agonizantes, o rompimento do sistema corporal e as dores e angústias que
que geralmente precedem a morte, não interrompem o descanso do cristão? Eu te digo, não. Quando a fé é constante, ele olha para esses desconfortos relacionados com a remoção do seu tabernáculo terrestre como sendo designado por seu Pai. E ele se resigna a eles, esperando receber, com o aumento de sua dor corporal, um aumento de consolação interior. Ele avalia que se perder a prata da força corporal e obtiver o ouro da experiência celestial, será um grande ganhador. Corajosamente, ele ri da morte e se alegra com a ideia de partir para que possa estar com Cristo eternamente. Em uma palavra, irmãos, o descanso do crente, enquanto sua fé é sustentada pelo Espírito de Deus, é algo com que nada estranho se intromete, nem ser algum e nem coisa alguma. Tal coisa o pecador pode ouvir com o ouvido, mas não pode imaginar com seu coração. Pecador, você pode ter uma riqueza generalizada com você em tua vida, uma riqueza deste mundo. Você tem desfrutado de uma prosperidade crescente. Você tem sido jovem e alegre. Você se misturou a pessoas que riem de dia e dançam noite adentro. Mas não sabem, nem mesmo adivinham ou imaginam qual é o nosso descanso. O descanso para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Temos Deus como nosso Pai e o Espírito Santo é nosso Consolador. Eu gostaria que você soubesse, pois acredito que se você entendesse o descanso da vida do crente, você desistiria de tudo que este mundo chama de bom e grande, sem um olhar demorado para trás, por causa da alegria sólida e do tesouro duradouro que somente os filhos de Sião conhecem. Ainda assim, para dar a você uma ideia completa, tanto quanto possível, do descanso que pertence aos crentes, eu notaria que alguma concepção desse descanso pode ser obtida das graças que uma verdadeira fé gera e promove na mente cristã. Afinal, o homem faz sua própria condição. Não é a masmorra ou o palácio que pode causar tristeza ou felicidade. Carregamos palácios e masmorras dentro de nós, de acordo com a constituição de nossas naturezas. Agora, a fé dá ao homem uma mente celestial. Faz com que ele se importe mais com o mundo que está por vir do que com o que é agora. Torna o invisível precioso para ele e o visível, comparativamente, desprezível. Você não vê, portanto, que descanso uma verdadeira fé nos dá em meio às angústias desta vida mortal? Você é muito pobre, mas se der pouco valor às riquezas, a pobreza não o afligirá. Se você aprendeu a considerar as coisas espirituais como a melhor parte, não vai definhar porque as águas das fontes inferiores são escassas. Você já ouviu falar do rei persa que deu presentes diferentes a seus vários conselheiros? Para um, ele deu uma taça de ouro, mas para outro, um beijo. Com isso, todos os conselheiros da corte ficaram com inveja do homem que recebera o beijo e consideraram as taças de ouro e as joias e as caixas de prata como sendo menos do que nada em comparação com aquele símbolo familiar de favor real. Ó pobres, mas favorecidos santos, vocês nunca invejarão aqueles que bebem em taças de ouro da fortuna se obtiverem o beijo da boca de Cristo, pois você sabe que seu amor é melhor do que todo mundo comparado a Ele, e o desfrute dele lhe trará o mais rico descanso. Como você pode sentir as misérias da inveja quando possui em Cristo o melhor de todas as porções? Quem quer cisternas quando está à beira do rio? Quem chora por pedrinhas quando possui pérolas? Além disso, a graça da fé opera em nós a resignação. Aquele que confia plenamente em seu Deus torna-se perfeitamente resignado à vontade de seu Pai. Ele sabe que todos os procedimentos de Deus devem ser corretos, visto que o Senhor é muito sábio para errar e muito cheio de benignidade para lidar com seu povo com severidade. Essa resignação é outra fonte de descanso para o espírito. O hábito da resignação é a raiz da paz. Uma criança piedosa recebeu um anel que sua mãe lhe deu, e ele o apreciou muito, mas de repente, infelizmente, perdeu o anel e chorou amargamente. Recolhendo-se, ele deu um passo para o lado e orou, após o que sua irmã disse-lhe rindo: Irmão, de que adianta orar
a respeito de um anel? A oração trará de volta o seu anel? Não, disse ele. Irmã, talvez não, mas a oração fez isso por mim. Me deixou bastante disposto a ficar sem o anel, se for a vontade de Deus. E isso não é tão bom quanto tê-lo de volta? Assim, a fé nos acalma pela resignação, como um bebê é silenciado no seio de sua mãe. A fé nos torna bastante dispostos a prescindir das coisas que outrora valorizávamos. E quando o coração se contenta em estar sem a bênção externa, fica tão feliz quanto ficaria com ela, pois está em descanso. Além disso, a fé produz humildade. A dependência do mérito de Cristo e um senso de pecado perdoado operam em nós uma baixa estima de nossos próprios méritos e direitos. Então, não buscamos o domínio. Se os outros pensam mal de nós, isso não quebra nosso coração, pois dizemos: se eles me conhecessem, talvez pensassem ainda pior de mim. Se alguns não nos respeitam como merecemos, não levamos em consideração isso, pois achamos que é pouco importante para esses pobres vermes como somos serem respeitados, ou o contrário. E se houver alguém que nos imputa ou deseja o mal, nós o aceitamos com alegria, porque nunca nos julgamos dignos de ser isentos de censura. Certamente fomos enviados aqui com o propósito de podermos participar com o grande cabeça da igreja, sofrendo pela promoção dos propósitos divinos. Um coração humilde está preparado para ser cheio de descanso. Além disso, a fé promove o altruísmo ao despertar afeições mais dignas. E tanto é para nossa paz que é mais verdade que, se um homem fosse totalmente altruísta, seria impossível para ele se perturbar com descontentamento. Toda a nossa inquietação está na raiz do eu, do ego. Se um homem pudesse estar perfeitamente satisfeito em ser qualquer coisa que Deus gostaria que ele fosse, e não tivesse desejos exceto para a glória de Deus, ele nunca poderia ser banido, pois todos os lugares seriam iguais para ele. Ele nunca poderia ser pobre, pois em todas as condições ele teria o que o seu coração desejava. Irmãos, não posso continuar este longo catálogo, mas onde quer que a fé reine, ela traz consigo um fogo refinador que, ao queimar nossas corrupções, também detém a fúria de nossas paixões e cria uma paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento, garantindo a declaração do apóstolo de que nós, os que cremos, entramos no descanso. A fé nos transforma em criancinhas. Ela molda nosso coração em um molde novo. Isso nos coloca em harmonia com o universo. E nós, que estávamos fora de sintonia com Deus e a natureza, estamos mais uma vez reconciliados com o divino, seus propósitos e providências. Tudo vai bem para o homem que confia em Deus. Os animais do campo estão em paz com ele, e as pedras do campo fizeram aliança com ele. Tudo deve estar certo quando o coração está certo. E o coração está certo quando a fé alegremente reconcilia a alma com Deus por meio da morte de Jesus Cristo. Assim, eu tenho, da melhor maneira que posso, descrito o descanso do cristão. E eu só espero, para usar a linguagem de John Bunyan, que muitas de suas bocas estejam com água, que você esteja com a boca cheia d'água, para ter uma participação pessoal neste descanso que agora é nosso. Como o cristão obtém descanso para a mente? Nós, os que temos crido. Observe isso, que a maneira pela qual o crente chega ao seu descanso é inteiramente por meio da fé ou da confiança. Como adoro pensar nessa palavra. Se o apóstolo tivesse dito: nós que temos sido eminentemente consagrados, alcançamos o descanso, eu poderia ter chorado sobre o texto de vergonha e desânimo. Se ele tivesse dito: nós que temos sido muito úteis e zelosos e infatigáveis no serviço, entramos no descanso, eu deveria ter olhado então para isso com muita dor e dizer: temo nunca alcançá-lo. Mas nós que cremos, ora, isso vai servir a milhares aqui. Será adequado para alguns de vocês que estiveram de luto a semana toda, porque não podem ser o que desejam, porque não podem servir a Deus como gostariam. Nós que cremos. Portanto, a porta do aprisco do descanso, a porta perolada para a Nova Jerusalém da mente que descansa, é simplesmente a fé no Senhor Jesus. O que,
nada mais além de acreditar. Não vejo mais nada no texto, nada além de crer realmente. E o que é? O que é isso? O que é esse acreditar? É uma confiança simples, mas verdadeira, de todo o coração. É uma confiança em Cristo como o Salvador designado por Deus. É confiar no Pai e acreditar em seu infinito amor por nós. É confiar que nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. É confiar no Espírito Santo e entregar-se ao domínio de sua habitação divina. Confiar traz descanso. Esta é uma verdade simples, mas é uma verdade da qual precisamos nos lembrar, considerar e ter certeza. A paz não vem ao crente por meio de suas obras. Ele deve ter obras como consequência do que Deus fez. Ele as terá se tiver a vida da graça em seu coração. Ele deve ser batizado, estar sempre à ceia do Senhor e a todas as ordenanças cristãs, mas não descansa por meio delas. O descanso vem por meio de sua fé dada por Deus como um dom soberano, não por meio das ordenanças. Meios da graça ou meios de graça. Os homens chamam essas ordenanças assim, e alguns têm ido longe quanto ao que vem a nós por meio dos sacramentos. Mas eu digo com mais ousadia que o apóstolo vai mais longe em outra direção, ou seja, negligenciando dizer qualquer coisa em um caso como este sobre o batismo ou a ceia do Senhor e em colocar todo o nosso descanso apenas à porta da fé. Nós que acreditamos, nós que cremos. Ele pensa da mesma forma que o próprio Senhor, quando declara que todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, como se a única coisa essencial fosse essa verdadeira crença, que é dom do Espírito, e onde isso estava, todos os privilégios da aliança deveriam ser desfrutados. Amados, devemos desejar a santificação, devemos ter a ambição de nosso espírito ser útil, devemos chorar e suspirar e clamar todos os dias para sermos transformados à imagem de Cristo. Mas lembre-se, não é em nossa santificação, nem em nossa utilidade, nem em nossa conformidade que encontramos nosso descanso. Nosso descanso vem a nós crendo em Jesus Cristo. O apóstolo indiretamente nos diz com essas palavras que aqueles que realmente creem em Cristo Jesus entram no descanso. Não obstante tudo e qualquer coisa além disso. Nós que cremos, diz ele, entramos no descanso. O quê? Você não tem corrupções? Ai de mim, grita o apóstolo. Desventurado homem que sou, quem me livrará? No entanto, ele entrou em repouso, em descanso. O quê, Paulo? Você não tem dúvidas? Ouça-o. Eu mantenho meu corpo e o trago em sujeição, para que de qualquer forma, quando eu tivesse pregado aos outros, eu mesmo não venha a naufragar. Ele não tinha problemas irritantes? Ele responde: por fora havia lutas e por dentro temores. E ainda assim, ó apóstolo, você entrou em descanso? Sim, por crer totalmente em Cristo. Mas você não tinha pecados, Paulo? Sim, em verdade, ele se confessa o principal dos pecadores, mas a fé o fez descansar. Observe que as vicissitudes da experiência do apóstolo foram muito maiores do que as nossas. Como sua mente era mais espaçosa, maior e mais brilhante do que a nossa, e sua experiência exterior mais variada, suas provações foram mais e mais pesadas do que o normal. Uma noite e um dia ele esteve nas profundezas do abismo, mas crendo, ele entrou em descanso. Com os pés e mãos firmes no tronco na prisão de Filipos, com as costas em carne viva, apedrejado por turbas enfurecidas e diante do leão Nero em Roma, em todos os tipos de perigos e dificuldades, rodeado por perigos iminentes durante a noite e durante o dia, ele estava sempre em aflições. E ainda assim ele declara que, tendo e crendo realmente em Cristo, ele entrou em descanso, um descanso que nenhuma circunstância poderia perturbar. Ó, bendita lição! Minha alma, peça graça para aprender por experiência o bendito fato de que a fé por si só e sozinha pode te dar descanso verdadeiro. Quando as colunas do céu tremem e a pedra angular da terra é removida, a fé pode tornar a alma firme e mantê-la confiante.
O apóstolo parece sugerir nas palavras que temos diante de nós que entrar no descanso, embora não dependa de nada além de crer, depende disso. Nós que cremos entramos no descanso. Então, por que alguns líderes cristãos não descansam? Porque muitas vezes nós que nos declaramos cristãos não descansamos o tempo todo. Resposta: porque a fé nem sempre está em vigoroso exercício. E embora a posse de uma fé fraca, mas genuína, traga ao cristão segurança infalível e imutável, ainda assim não traz a ele um descanso permanente. Nossa fé deve aceitar a palavra de Deus, ou não pode provar a doçura de sua paz abundante. A criança que não pode confiar em seus pais não pode esperar ser livre dos temores, que é a herança querida da infância. Mas quanto mais podemos descansar nas promessas de nosso Pai, mais podemos sentir que não cabe a nós perguntar como Ele pode fazer isso, nem como Ele pode fazer aquilo, nem quando Ele vai nos libertar disso ou daquilo, mas pode deixar tudo por completo com Ele e se apoiar nele sozinho, sem um segundo ajudante. Então é que nosso descanso se torna profundo e imperturbável. Ó você que está na igreja, mas não consegue descansar como gostaria, peço ao Senhor para aumentar sua fé. Ó vocês que confiam nele, mas muitas vezes ficam pasmos, vão novamente para a cruz e olhem para aquele que sofreu lá. Olhe novamente para o precioso sangue que expia o pecado. Olhe mais uma vez para a face do grande Pai que aceita aqueles que confiam em Jesus, e você terá o descanso perfeito que Deus dá apenas aos crentes, aos homens verdadeiramente regenerados. Cristãos nominais jamais desfrutarão disso. Não posso me desviar prontamente deste ponto. Minha alma paira sobre ele e paira com amor nele, porque estou tão ansioso para que todos vocês ganhem este descanso e desfrutem dele hoje. Sei que alguns de vocês estão reclamando de que sentem ou não sentem, mas isso não é o ponto. Minha mensagem, conforme contida no texto, não proclama nenhuma bênção ao sentimento, mas à fé. Você não pode confiar no Filho de Deus para salvá-lo. Você não pode acreditar na promessa que é tão livremente dada a todos os que apenas confiam nele. E você confia nele para salvá-lo e não confia nele para todo o restante. Confia nele para o céu e não confia nele para a terra. Isso é confiar no caráter de alguém. Termine, peço-lhe, de vasculhar o canil de seu coração em busca de consolações de ouro vindas deste mundo. Vá a Cristo de verdade. Você obterá nele todas as necessidades de sua alma. Pode ser que você esteja dizendo: não tenho o descanso que costumava ter. Vou ler mais a Bíblia, orar mais, irei a um local de adoração com mais frequência e assim por diante. Tudo isso está certo, mas nenhuma dessas coisas lhe trará descanso. O descanso para uma alma encontrada em Jesus. A pomba que Noé soltou nunca encontrou descanso até que ela veio para a arca de volta. Nem você, até que você volte para Cristo. Querido coração, todos os sacramentos do mundo não podem lhe dar descanso, nem podem todos os pregadores que já falaram ministrar descanso ao seu espírito cansado. Você vem agora sem nada em que confiar. Venha para a infinita misericórdia de Deus, entesourada no coração outrora perfurado do bem-amado, e Ele lhe dará descanso. Venha, pobre pomba esvoaçante, voe para o seio de Jesus, porque você não pode evitar se o Pai lhe deu ao seu filho. Impulsionado pelo estresse do tempo, venha a este porto de paz. Acredite em mim, Jesus não pode rejeitá-lo, é impossível. Acredite em mim, se você confiar nele, você terá descanso hoje. Terá o mesmo descanso que aqueles que foram 50 anos seus servos. Descanso pelo sangue da expiação, que fala melhor do que o de Abel. Porque nós, os que temos crido, entramos no descanso. Agora, qual é o fundamento e a razão do descanso de um cristão? É uma coisa terrível estar em repouso em perigo extremo, embalado por falsa segurança. É perigoso dormir em uma casa construída sobre um alicerce de areia, quando as enchentes chegam e os ventos estão prestes a varrer tudo. É horrível estar na paz da ignorância, numa cela de condenado, quando cada falso já foi erguido e a hora da execução se aproxima.
Que Deus nos proteja dessa paz. Mas o crente tem boas razões para estar em paz. E por quê? Ele tem esses motivos, entre outros. Ele confia em ser salvo pelo caminho que Deus designou. É a ordenança de Deus que Jesus Cristo seja a propiciação pelo pecado. E ele declarou solenemente que todo aquele que crê nele não perecerá. Agora, que uma alma que crê em Cristo possa morrer ou não, se o diabo me disser que pode, estou preparado para arriscar, pois a forma de escolha de Deus, se eu aceitar, tira toda a responsabilidade de mim. Se eu morrer, a honra de Deus será prejudicada, assim como minha alma, mas sei que Deus cumprirá sua designação. Ele deu a Cristo para minha salvação. Sinto que não há risco em descansar nele. Eu descanso nele, e se Deus for verdadeiro, minha alma está segura. Portanto, estou perfeitamente em descanso. Em seguida, o crente descansa na pessoa de Jesus. Ora, diz ele, aquele a quem encomendo minha alma não é outro senão o próprio Deus, e embora nascido de uma virgem, quanto à sua humanidade, ainda assim é o verdadeiro Deus de Deus, certamente divino. Portanto, eu sei que permaneço seguro com ele, protegido pelo seu poder. O que eu entreguei em suas mãos, até a hora decisiva, estará lá. Aqui está uma rocha firme para descansar. Que pessoa melhor podemos confiar do que Jesus, o Filho de Deus? Além disso, o crente sabe que todas as coisas que foram necessárias para salvá-lo e a todos os eleitos já foram realizadas. As dívidas vencidas por nossa conta foram pagas por nosso fiador. O crente não tem medo, então, de ser processado no tribunal do banco do rei e lançado na prisão para pagar o último centavo, porque cada centavo foi pago. A ressurreição de Jesus Cristo foi o recebimento de Deus pelo pecado que havia sido colocado no fiador. Ele ressuscitou para nossa justificação. E o cristão diz: embora meus pecados sejam como as areias da praia, tudo o que era devido pelo pecado foi imposto a Cristo e, portanto, nenhuma penalidade pode ser imposta a mim. Este é um bom terreno para a paz, não é? Além disso, o crente diz: aquele que morreu por mim vive para sempre. Ele se levantou da morte. O grande que empreendeu minha causa não está morto e enterrado. Eu não perdi meu amigo. Ele vive à destra de Deus e intercede por mim. Forte para libertar e poderoso para salvar. Ele está sempre pronto para manifestar seu poder para com seu povo. Por que então devo ser perturbado? Visto que Cristo vive, eu devo viver também. Além disso, o crente sabe que o Senhor fez uma aliança eterna com ele e repousa na veracidade e fidelidade de Deus, de que toda a promessa da aliança será cumprida. Certamente, a verdade de Deus é um bom terreno para uma alma descansar. Não pode haver medo quando aqui é nosso esteio e refúgio. Embora os pilares da terra sejam removidos e todas as rodas da natureza se quebrem, não pode haver medo de que o próprio Eterno minta. Se os fundamentos da veracidade divina fossem removidos, de fato, os justos estariam perdidos. Mas tal calamidade não pode acontecer. Os crentes farão bem em descansar em um terreno tão seguro quanto este. Ah, bem, diz alguém, terei um lugar para um conforto como esse? Pobre alma, você pode ter, mas você não pode ter nenhum fundamento para consolo até que seja trazido pelo chamado divino de crer em Jesus. Para vocês, como incrédulos, não há descanso, não pode haver nenhum. Você pode ser o que quiser, fazer o que escolher e tentar o que quiser, mas enquanto você recusar o caminho divino da salvação, o descanso não será possível para você. Se você hoje abandonar sua obstinação e desistir da obstinação da sua incredulidade e confiar no Deus encarnado que no madeiro sangrento derramou o sangue de seu coração, você terá perdão e aceitação. E então o Santo Espírito virá sobre você e sua paz será profunda e insondável. O início da paz do céu agora. Uma paz que continuará se ampliando e se aprofundando ao longo desta vida mortal, à medida que você conhecer mais de Cristo e se tornar mais semelhante a Ele. Uma paz que se expandirá no oceano de alegria eterna. Tudo por meio de acreditar, tudo através da confiança.
Nada é dito sobre a pecaminosidade do fiel, nada sobre a grandeza ou pequenez de seus pecados, nada sobre a suavidade ou ternura de seu coração, nada sobre sua aptidão ou incapacidade, mas é dito apenas que ele acredita. Acredita verdadeiramente, pois essa fé é um dom de Deus. Nós que cremos, quem quer que sejamos, se apenas confiamos, se tomamos Deus em sua palavra e descansamos nela, nós realmente agora entramos e desfrutamos do mais divino e abençoado descanso. Em conclusão, existem 3 palavras práticas. A primeira é para o homem que nunca descansou. Experimente o modo de descanso de Deus. Como tem pena de vocês que não entraram no descanso de Deus. Você é tão moralmente bom, tão amável, tão verdadeiramente amável que adorna as famílias em que pertence. Mas por falta de uma coisa, você não é feliz e nunca poderá ser até conseguir aquela coisa. Eu gostaria que você tivesse. Eu gostaria que você tivesse hoje. Lembro-me bem da primeira vez que encontrei descanso. Não pensei que fosse uma questão tão simples. Não pude acreditar e temo não ter acreditado até agora se o Espírito Santo não tivesse me iluminado soberanamente. Eu não conseguia acreditar que o descanso vinha simplesmente pela confiança verdadeira, a fé que é um dom de Deus. Eu costumava dizer, o quê? Apenas acredite. Mas agora descobri que a fé é uma das coisas mais ricas do mundo, pois traz 10.000 outras coisas consigo. Ela traz consigo 7 outros espíritos, entre aspas, tão abençoados quanto ela, quando entra e habita no coração humano. Hoje, a verdade é certa. Se você pode acreditar, todas as coisas são possíveis para você. Se você pode agora confiar naquele que veio para ser um homem para salvar os homens, e que sofreu para que os homens não sofressem, e que ressuscitou e subiu ao céu, e que virá novamente para julgar o mundo, se você pode colocar sua alma em suas mãos, estará bastante seguro e em verdadeiro descanso. Ele não pode perdê-lo e não vai. Se você confiasse em Jesus hoje, então você se tornaria outra testemunha do descanso que o povo de Deus desfruta. Que seja assim imediatamente. Desejamos ver o reino de Deus chegar. Queremos que Cristo veja o trabalho de sua alma e esperamos que você seja um daqueles que ilustrarão para sempre seu poderoso amor. Renda seu coração agora. Renda-se às doces influências do Espírito Santo que está soprando sobre você agora. Confie e você deve descansar. A próxima palavra é para aqueles de vocês que antes descansavam, mas agora não descansam. Desviado, esta é a sua palavra. Volte para o descanso. Você nunca encontrará descanso fora de Cristo, especialmente você. Um homem ímpio, de certa forma, descansa no pecado. Por um tempo, ele fica satisfeito com suas alegrias e suas frivolidades parecem deleitá-lo, como a lavagem satisfaz os porcos. Mas você nunca pode ter um descanso como este. Se você é um filho de Deus, nunca descansará, nem mesmo de modo efêmero, no pecado. Como diria o puritano Samuel Rutherford, se você já comeu o pão branco do céu, sua boca perdeu o gosto pelos petiscos da terra. Você não pode se contentar como um porco depois de ter se associado uma vez com os anjos. Se Cristo lhe deu emoções e desejos celestiais, você deve voltar a Ele para tê-los satisfeitos, pois longe dele, seu estado é de miséria presente e irá piorar cada vez mais. Retorne, retorne, ó desviado, retorne de uma vez. Se eu pudesse fazer da minha voz uma trombeta de prata para você esta manhã, e que você pudesse ouvi-la como a proclamação do jubileu, ordenando que você retornasse à sua herança. Que fruto você teve em todos os seus pecados, desde que se afastou do seu primeiro marido? Que alegria, que felicidade você conheceu. Tudo foi decepção, irritação, ilusão. Volte, volte, volte. O propiciatório ainda está aberto. O coração de Jesus ainda bate com amor por você. A graça de Deus ainda espera por você. Voltem, filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou casado com vocês. Vou curar sua apostasia, vou amá-los livremente, porque minha ira se afastou deles.
Por último, para vocês que estão descansando agora, esforce-se para mantê-lo. E a maneira de mantê-lo é como você o conquistou pela primeira vez. Você o obteve acreditando. Mantenha-o acreditando. Acredite na promessa da graça nas garras e presas de seus pecados e corrupções. É pouca ou nenhuma fé confiar em Cristo quando você sente suas graças crescendo e suas luxúrias enfraquecendo. Mas é fé quando você se sente oprimido e abatido com o sentimento de pecado, ainda assim podendo dizer: eu sei que Jesus não veio para salvar os justos, mas os pecadores. Sei que ele não veio para salvar os homens de alguma doença do pecado, mas é um médico capaz de lidar com as doenças mais virulentas e mortais. Eu, portanto, confio nele, sem dúvida, e se eu fosse um pecador maior do que sou, ainda assim confiaria nele. Se minhas manchas fossem mais escarlates do que são, eu ainda acreditaria que a fonte carmesim poderia me deixar branco como a neve. Eu ainda irei a ele, não com uma fé impressionante que tentaria tornar o pecado pequeno para acreditar que ele poderia removê-lo, mas com uma fé que sabe que o pecado é grande além da concepção e ainda acredita que o Salvador é maior ainda e o mérito de seu sangue mais potente do que o demérito da transgressão humana. Ó crente, permaneça sempre ante a cruz e nunca se afaste dela. Não deixe nenhum avanço na graça fazer você dizer Excelsior a outra coisa diante da cruz, pois não há nada mais alto do que o Calvário. Sua sabedoria é permanecer um pecador lavado com sangue na cruz, pois você constrói um lixo miserável quando você constrói acima da cruz. Se você já esteve no topo do Snowdon ou do Hyde, deve ter visto pequenas plataformas e pilhas empilhadas para os turistas subirem. Agora, elas podem ser destruídas, mas não é a montanha que se move, são apenas aquelas plataformas. Portanto, se você construir suas pequenas experiências frágeis acima da obra genuína de Cristo e elas desmoronarem, não se maravilhe. Pelo contrário, fique mais feliz com isso do que não. Deitar-se sobre o que Cristo fez é o mais seguro e melhor. Como dizem os versos, eu, o principal dos pecadores sou, mas Jesus morreu por mim. Nada tendo, mas possuindo todas as coisas. Culpado em mim mesmo, mas aceito no amado. Nu, pobre, miserável e desprezível até o último grau, como sou considerado em mim mesmo, mas em Cristo Jesus sou querido por Deus. Tão querido como se nunca tivesse pecado. Eu sou um com Jesus e herdeiro com Ele de toda a herança de Deus. E em breve estarei com Jesus onde Ele está à sua direita, onde haverá prazeres para sempre. O Senhor te abençoe com essa fé, pelo amor de Jesus. Amém.